Admiro este público por estar ainda presente quase na totalidade, porque nos últimos congressos onde eu tenho ido, metade do público vai-se embora, porque passou a ser uma espécie de turismo científico. Inscreve-se, vai-se a uma palestra ou duas e depois vai-se dar uma volta. Portanto, admiro este público, portanto, é a minha primeira palavra. Também uma palavra de gratidão pelo convite que a Nirvana Med me fez, apesar de ser uma parceria com os agentes ativos da felicidade. E, estranhamente, não tenho PowerPoint. Acreditem? Não tenho PowerPoint porque pensei assim, olha, vais falar livremente. Livremente, e acho que aquilo que realmente capta mais a atenção da minha experiência como médico psiquiatra é realmente ouvir as pessoas a contar aquilo que tem sido a sua trajetória de vida. Eu vou falar-vos, portanto, um pouco de mim, como é que eu cheguei à psicologia transpessoal, o valor que a espiritualidade tem para mim e, portanto, isto talvez seja um indício de que todos nós nos devemos abrir um pouco aquilo que se chama self-disclosure, e é isso, por exemplo, que os terapeutas bons fazem, contam um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho, porque isso dá a possibilidade ao paciente de participar, saber um pouco mais, mas só um pouquinho, porque não está ali para falar de nós, mas contarmos um pouco, fomos ao cinema, fizemos um fim de semana ali ou acolá, portanto, eu aqui vou, digamos, abrir um pouco mais de como é que eu cheguei à psicologia transpessoal e o peso que a espiritualidade teve na minha trajetória de vida. Eu tive uma educação católica, como todos, e vivi intensamente isso, acreditem, de tal forma que num curso qualquer que eu fiz, por volta dos meus 21 anos, eu estava tão entusiasmado e inflamado pela religião que as pessoas que organizaram o curso viram aquilo e disseram assim, vamos convidá-lo para ser líder no próximo curso. E fui. Meu Deus, eu sentia que arrastava as pessoas com a minha convicção, com a minha palavra. Diz, mas que é isto? Eu próprio me admirei comigo mesmo. Vejam lá o que isto chegou. Mas depois, tinha os meus 21 anos, havia aquela guerra nas ex-colónias e eu via para que havia sempre uma participação do padre que dava a bênção aos soldados. É que começou a fazer mal. Então, eu dou-vos a bênção, vão agora no barco e vão matar em nome de quem? Quer dizer, eu disse, não, isto não pode ser. Eu senti-me mal e foi aí que eu me afastei da prática da religião, apesar de ter tido uma educação impecável, aprendi muito, e eu hoje poderia dizer, numa linguagem mais moderna, sou um pós-católico. Assim como existe o pós-modernismo na arte, eu sou um pós-católico. Bom, e aí cheguei aos meus 21 anos, com esta crise, já estava na faculdade de Medicina, e ia fazendo o curso, tal, a escolher as várias especialidades, e queria ser desde pediatra, médico ginecologista, gastroenterologista, depois entro na neurologia e digo, neurologia, mas depois pensei, a neurologia não faz nada, faz bons diagnósticos, mas não trata, as pessoas ficam com aquelas doenças todas. Então, cheguei à psiquiatria, e aí eu disse, psiquiatria? É lá, espera aí. E aquilo que me entusiasmou a vir para a psiquiatria, depois de ter feito a cadeira, foi que os pacientes falavam com uma convicção tal de uma outra realidade que dizia assim, eles não podem estar completamente malucos. E falavam daquilo que havia entidades próximas e diziam assim, diga que eles estão aqui. E eu dizia, eu não estou a ver nada, não estou a sentir nada. Sim, estão. Claro, para não contrariar, nunca se contraria um maluco, não é? E eu dizia, estão aqui. E contavam-me histórias do Arco da Velha, mas com uma convicção, que hoje chamamos convicção delirante, porque eu tentava argumentar com a minha experiência, de vida, com a lógica. Eu lembro de uma senhora que na altura vem ter comigo e diz-me assim, olha, eu venho aqui porque a altitude falou comigo. E eu disse, sim, a gente não diz mais nada, sim, a altitude. Então, e a altitude? Sim, a altitude falou comigo e disse-me que eu vinha aqui para casar. E eu, para casar, assim. E eu, para casar consigo. E eu, comigo? E disse,
E qual é o meu papel? Então, o seu doutor é São José, eu sou Nossa Senhora. Estou a ver. E o que é que ele leva a dizer isso? E a senhora levanta-se e mostra uma barriga grande. Uma senhora, já com os seus 50, 60 anos. E eu disse, e então estou grávida de Espírito Santo. E disse, meu Deus, olha, deve haver um engano aqui. E a senhora diz, não há engano nenhum. Então, mas a senhora está grávida há quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos. Eu, sim, 14 anos. Mas, olha, eu lamento muito desiludi-la, assim, a altitude, mas eu sou casado. E a senhora, casado? Sim. E bom, pego na carteira, tiro o bilhete de identidade, ela vê casado, atira para o chão e diz, isto não é verdade. O senhor é um bilhete de identidade falso. E eu digo assim, bolas, como é que se convence uma pessoa que está num delírio, portanto, que não vai nem para a argumentação lógica, nem para a demonstração prática, mas com uma convicção tal que me falavam de outras realidades às quais tinham acesso, que foi isso que me levou a ir para a psiquiatria. Disse, então eu tenho que estar próximo desta gente para perceber essa outra realidade. Eu nem percebia bem o que é que me levava a ir para a psiquiatria. Portanto, era algo que eu percebi como deve ser tão premente, tão real para estas pessoas que ou eu fico doente como eles para perceber essa realidade ou tenho de estar perto para eu entender aquilo. E foi assim que eu fui para a psiquiatria e em psiquiatria fui fazendo, portanto, a minha carreira. Fiz uma psiquiatria clássica que aprendi na Suíça, uma psiquiatria muito clássica, enfim, ainda conheci um dos Bloiler, que foi o que cunhou o termo esquizofrenia, duas mentes, mente dividida. Aprendi a trabalhar com psicofármacos, aprendi toda a psiquiatria clássica, mas havia sempre aquela dúvida, mas há outra realidade e como é que se chega lá? Dá a impressão que eles sabem mais do que eu, os pacientes. E mesmo ouvindo-os, eu não conseguia também entrar lá. Na altura estavam a fazer um estudo na clínica de Zurique sobre a utilização de fármacos que vinham de plantas, na altura o LSD. O LSD, o ácido lisérgico, era tirado de um fungozinho, que algumas pessoas se calhar já viram, do centeio. Naquela espiga de centeio, às vezes aparecia assim um corninho de cor violeta, o Claviceps purpúrea, e quem conhece isso, algumas pessoas do campo que viram, sobretudo em zonas de umidade. E uma vez eu lembro que eu tinha os meus 15, 16 anos e andava a passear ali naquela zona de Montemoro Velho e fui para o campo que os meus pais tinham e vejo aquela coisinha assim de cor violeta e digo, tão giro, e comecei a colecionar, não tinha mais nada, pego num lenço e vou tirando e chego a casa e pergunto à minha avó, avó, olha que coisas tão giras, tão bonitas. E ela diz, então o que é isto? Perguntei-lhe, filho, eu não sei, mas vinham cá uns senhores durante a guerra e compravam isso muito caro. Até mais tarde, 10 anos depois é que eu percebi, pois andavam a tirar ali assim o LSD desse fungo da cravagem do centeio. Portanto, eu disse, olha, vejam lá, como estas coisas, tantos anos depois eu volto a entrar num estudo na tal clínica para simular o que era a doença. Quando eu começo a estudar aquilo, esses produtos chamados hoje enteógenos, ayahuasca, psilocibina, LSD, vi que aqueles produtos, essas plantas, cactos, etc., lianas, na verdade o que fazem é tirar-nos filtros que filtram esta realidade para eu perceber isto aqui, a mim mesmo e a todos vós. E digo assim, pois é, quer dizer, estamos aqui a tentar simular uma doença que as pessoas se calhar têm, por doença, essa ausência de filtros. E foi assim que eu comecei a entrar neste mundo para tentar ver alguma explicação, porque é que hoje muitas pessoas ainda estão a usar, e as plantas querem curar-nos, acreditem, as plantas que foram banidas com estes nomes que eu lhes dei dos anos 60, 70, porque foram utilizadas só para meios recreativos, sem qualquer intenção espiritual, de expansão do eu, de autoconhecimento, etc. E sucederam coisas realmente desagradáveis e foram todas proibidas. Estão a voltar. As plantas gostam de nós e querem curar-nos. Vejam que agora, mais recente, foi a que entrou com o cannabis, a cannabis sativa. Hoje, as pessoas estão, de novo, a utilizar o cannabis numa forma muito mais, diria,
pensada, orientada, tendo indicações precisas, e hoje é uma planta autorizada para tratar situações de dores crónicas graves, epilepsias incuráveis, estados de ansiedade. Portanto, elas estão a entrar devagarinho. Portanto, as plantas, estejam atentos ao novo desenvolvimento, que é o que vem aí das plantas que nos querem curar. Bom, estava eu, portanto, a falar, estes estudos que se faziam na clínica de Zurique, venho para Portugal, acaba a minha especialidade, mas continuava a pensar assim, mas estes pacientes falam de algo tão claro, tão importante para eles, de um outro mundo, de outras realidades que não são tangíveis, eu não consigo tocá-las, mas eles falam como se fosse tocado lá, e eu digo assim, eu preciso perceber isto melhor. Será que existe algum sistema onde esta situação fosse esclarecida? E comecei a estudar as religiões. Foi assim, vamos ver. É só catolicismo, cristianismo, Jesus expulsa demónios. Então há demónios. Então a religião diz que sim, se calhar deve haver, mas que são os demónios? Os demónios são os nossos demónios interiores, são as minhas dúvidas, são as minhas raivas. Pois há interpretações nesse sentido, não são se calhar demónios como nós vemos na Bíblia. Então Jesus expulsou os demónios e foram como uma vara de porcos que se precipitaram pelo abismo. Eu digo, isto se calhar não é bem assim. Fui estudar outras religiões, por exemplo o hinduísmo. O hinduísmo está cheio de deuses para tratar isto, para tratar aquilo. Tem técnicas terapêuticas típicas para fazer a medicina ayurvédica. E eu disse, pois, então, e os outros povos ditos primitivos? Começámos a ver que existem religiões animistas que nos falavam de que havia espíritos obsessores, que havia espíritos que entravam nas pessoas e depois tinha de haver um xamã, tinha de haver um medicine man para as tirar. Eu digo assim, será que isto aqui tem alguma explicação? Há aqui qualquer coisa de real neste tipo de situações? E foi assim que eu fui estudando as várias religiões, mas eu pensei, isto não tem científico, não tem nada de um modelo por trás que me dê uma compreensão total deste tipo de fenómenos, mas enfim, já começo a perceber que existem outro tipo de compreensões, talvez não de explicação, mas de compreensões para um outro mundo não tangível, capaz de interatuar com o nosso mundo e, portanto, haver aqui um trânsito entre esse mundo dito espiritual e o mundo dos humanos. Ok, fiquei por aí. Até que, mais tarde, é quando eu ouço falar na psicologia transpessoal. E eu digo, psicologia, já é uma palavra que me fala mais perto. É o estudo dos nossos fenómenos psicológicos, as emoções, as operações de pensamento, a nossa conduta, o nosso comportamento. E depois tinha assim uma palavra a seguir, psicologia transpessoal. Eu disse, transpessoal? O que é que isso quer dizer? Está para além da persona, está para além da nossa máscara, da maneira como eu me apresento. Tenho de ler qualquer coisa sobre isso. E, portanto, comecei a perceber que era uma psicologia nascente nos anos 60 para, de certo modo, tratar das insuficiências que havia na compreensão deste tipo de fenómenos que me apaixonaram logo de início e me fizeram seguir psiquiatria. E eu vi qual era a história que estava por trás. Portanto, houve toda uma história até chegar à psicologia transpessoal. Havia aquela psicologia cognitiva e behaviorista, isto é tudo matemático, o nosso corpo é uma máquina e, portanto, só existe aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu meço e acabou-se. Acaba esse período, porque, na verdade, nós sentimos que não éramos só uma máquina e vem a psicanálise com Freud que diz, não, há um mundo interior, há um mundo de pensamentos, há um inconsciente que tem um peso incrível, mas ele liga-se muito só àquilo que sucedeu na infância, à regressão, à fixação do ego na parte sexual, e então as pessoas também dizem que isto também não chega. Está bem, pronto, avançámos um pouco, existe a nossa vida interior, tudo isso, que é capaz de vir a dar alguma explicação, mas continuava-se a fazer um peso só na doença. Tanto as duas primeiras escolas, esta primeira escola do cognitivismo e do behaviorismo, que se observava, media-se tudo. Depois vem Freud, que diz que há um mundo interior, mas um interior ligado à doença, tudo há uma regressão, há uma fixação, até que existem uns outros pensadores, sobretudo Maslow, com a psicologia humanista, que diz, não, isso quer dizer, temos coisas positivas, quer dizer, pessoas que se vão, digamos, transcendendo, que se vão atualizando, que se vão realizando por valores que acham que vale a pena, sei lá, a honestidade, o otimismo,
Claro que existe tudo numa basezinha primeiro, como temos de estar saciados e quentinhos. Isso é verdade, saciado, comida, quentinhos de uma casinha, etc. Mas isso só não chegava, quer dizer, isso só não chega. Nós temos outras vontades mais elaboradas. E então, com o Maslow, é ele que vai dizer, não, há coisas positivas que levam que as pessoas sejam mais e melhores, que se transcendam. E começou aí este movimento por volta dos anos 60, este Maslow junta-se com outros, com Fadiman, com Suttish, com Pierre Valls, sem dúvida, mas também com Viktor Frankl. Viktor Frankl, para mim, foi um homem que me impressionou. Ele era judeu, é levado para um campo de concentração. De toda a família que foi levada para campos de concentração, morreu lá. E ele é o único que se aguenta e que sente necessidade de falar disso. Eu ainda o conheci, assisti a aulas dele, em que ele diz que, olha, Simões, aquilo que me fez aguentar foi buscar coisas que deram sentido à minha vida. E disse, então, professor, o que é que deu sentido à sua vida? Era, eu tenho de sair daqui para contar o que isto é. E comecei a elaborar sobre isto, e há coisas, muito poucas coisas que dão sentido à vida. Ele diz, amar e ser amado. É curioso, amar, e temos aqui falado muito de amor, amar e ser amado. Dá sentido à vida. Outra é termos uma tarefa qualquer, nem que seja, sei lá, pintar a casa, nem que seja só, sei lá, fazer o caminho de Santiago, seja cuidar dos filhos ou dos netos, exatamente. E lutar por um ideal. Um ideal, simplesmente, quer dizer, quer ser mais e melhor, quer fazer uma fundação, quer divulgar este tipo de conhecimentos que estamos aqui a falar, um ideal. Portanto, muito poucas coisas que verdadeiramente dão sentido à vida. E este homem realmente foi das pessoas que me marcou neste sentido e comecei a tentar fazer um sentido, uma lógica disto tudo. Portanto, um homem que é o primeiro a utilizar a palavra transpessoal, juntamente com Jung. Jung, um psiquiatra maldito. Eu estive em Zurique, onde ele nasceu, onde ele viveu. Frequentei o instituto dele e vi que praticamente ninguém lhe ligava. Quando ele se afastou de Freud, que era tudo a sexualidade, a fixação, e ele falava de outras coisas, que dizia que havia um inconsciente coletivo, que havia algo que todos nós tínhamos, uma imagem, nem que fosse idealizada daquilo que era o rei, que era o guerreiro, que era o amante, e que de um modo ou outro todos nós tentaríamos encarnar, homens ou mulheres, estes arquétipos, este conjunto de ideias que pertencem à humanidade, foi posto de parte. Quase ninguém mais falou nele. Mas aprendi com ele lá, com Jung, que nós temos 4 instrumentos que nos levam a tomar as decisões certas. É difícil. Qual é a decisão certa quando nós tomamos algo na nossa vida? Não existe assim nenhum oráculo que nos diga se o futuro que vem aí está certo ou está errado. Então, mas ele diz, não, temos 4 instrumentos. Um deles é a emoção. E tem sido aqui falado tanto a emoção, como se fosse uma manifestação do espírito. A emoção, aquilo que eu sinto como agradável, desagradável. Ok, é um voto a favor para eu tomar uma decisão se a minha emoção for agradável. Melhor, a sensação, a sensação se for agradável ou se for desagradável. Depois vem o sentimento. O sentimento é assim, sim, eu sinto-me bem com isto. Isto faz-me sentir bem. Ok, 2 pontos. Depois vem a razão. Mas isto aqui, pesando bem, pesando mal, isto é a favor, isto é contra, isto é a favor, isto é contra. Se a razão também votar a favor da minha decisão, já vamos com 3, ok, aumenta a probabilidade. E a intuição? Também tem sido aqui tão falada, então o Dr. Luís Portela falou nela, que nós podemos treiná-la, antecipar, ter uma pré-cognição daquilo que pode vir. E esses 4 instrumentos é aquilo que nos pode ajudar a tomar a melhor decisão perante algo na nossa vida. Às vezes é 3-1, é como no futebol. Outras vezes é 2-2. É lá, é difícil. Então vamos ver daqueles 2, qual aqueles
por um lado ou do outro, qual é aquilo que fala mais alto. Damos um voto de qualidade, porque se temos de tomar uma decisão, então vamos tomá-la. E, portanto, foi assim também que eu comecei a perceber como é que se lidam com estas coisas da razão, da emoção, da intuição, do sentimento. Mas ainda faltava esse aspecto ainda da espiritualidade. Isto tudo me ajudava a perceber um pouco esse mundo, porque é que as pessoas contavam estas coisas com tanto entusiasmo, com tanta veracidade para eles, até que realmente vem a psicologia transpessoal com estes autores que vos falei, o de Jung, o Maslow, o Fadiman, o Sutis, o Viktor Frankl, que vem dizer que é verdade, a espiritualidade é uma dimensão que devia ser associada à psicologia. E eu digo assim, então, estão a falar de espíritos, algo que eu não toco, algo que eu não sinto, algo que eu não vejo. Mas os pacientes falam disso. E foi aí que eu comecei a aprofundar nos anos 90, finais dos anos 90, o que era isso da psicologia transpessoal. Portanto, a quarta escola. E percebi que esta psicologia transpessoal se utilizava sobretudo para atingir essas dimensões espirituais, algo que nós chamamos de modificar a consciência, estados modificados de consciência. Neste momento estou numa consciência acordada, vigilo, não é? Convosco. Logo à noite estou a dormir ou a sonhar, é um outro estado de consciência fisiológico e que está modificado em relação a este, mas existiam outros estados que eu podia modificar pelo relaxamento, pela meditação, pelo sonho lúcido, ou também ainda pela utilização dessas tais plantas que vos falei, a ayahuasca, o LSD retirado desse fungo do centeio, a psilocibina que vem de cactos. Eu digo assim, então é possível eu alterar a minha consciência normal, que é esta, utilizando isso que eu acabei de dizer, mas também outros, o jejum, a dança, a utilização de tambores, tambores, por exemplo, que simulam um pouco aquilo que são as minhas ondas do cérebro, entre 4 a 7 ciclos por segundo. 4 vezes a 7 vezes por segundo este ritmo, durante 20 minutos, experimentem fazer isso lá em casa, modificam a vossa consciência, fechem os olhos e é possível que ouçam chamar o vosso nome, que tenham de olhos fechados uma visão ou outra, é possível. Portanto, eu percebi, será que estes pacientes estão a viver num estado modificado da sua consciência habitual e por isso têm acesso a outras realidades? E foi isso que me levou a estudar os estados modificados de consciência. Escolhi talvez aquele que não tinha assim tanto perigo, vamos dizer assim, porque a utilização das plantas e de algumas substâncias poderia ser mais perigoso. Então, dediquei-me à hipnose clínica e na hipnose clínica conseguia simular tudo isto. Experiências como aquelas que o Dr. Luís Portela aqui falou, experiências de quase morte, conseguir com 100 pessoas pô-las a viver a sua própria morte, quase morte, ninguém morria, toda a gente vinha. Toda a gente vinha? Não, às vezes havia 10, 20 pessoas que ficavam zangadas comigo porque é que eu as tinha trazido, estavam tão bem, queriam continuar lá. Vejam, portanto, através disto era tão possível criar estados onde as pessoas tinham acesso a outra realidade, viam pessoas falecidas, que tinham falecido, o seu cãozito que tinha falecido há um mês ou 2, recebiam notícias de entes queridos que lhes davam notícias do futuro, que ia passar isto ou aquilo. Eu digo, meu Deus, o que é possível? Experiências místicas. Eu poderia, sob hipnose, induzir visões crísticas, visões de pico, de união com o todo. Eu disse, portanto, se calhar, aquilo que as pessoas me contam não é assim tão amalucado. Eu tenho é que tirar os filtros da realidade, porque para viver nesta realidade eu tenho que ter filtros, porque se eu não tenho estes filtros, vivo num outro mundo que está aqui ao lado e que para mim é tão real quando eu lá estou. Isto é a mesma coisa que estar num pesadelo. Num pesadelo, a pessoa está a viver aquilo como se fosse tão real, mais real às vezes do que estar comigo. E eu via que nas minhas sessões
que eu fazia, as pessoas muitas vezes contavam-me histórias do Arco da Velha. Estou a lembrar-me de uma situação em que uma pessoa vinha ter comigo e dizia assim: doutor, eu acho que toda a gente me quer envenenar. Enfim, um delírio de envenenamento. E eu disse: então, mas e o que é que se passa? Doutor, isto é terrível. Eu vou a um jantar e fico assim a olhar para o prato da sopa do outro lado e digo: desculpa, eu troco. Porque o prato que estava à minha frente era este que tinha veneno e tornava. A pessoa olhava para mim e enfim, este gajo está claro, mas não dizia nada. Bom, estávamos assim a tentar perceber isso quando eu faço então um estado de hipnose, leva a pessoa a regredir a uma situação, nem disse nada, disse: olha, vá para uma situação qualquer do seu passado que tenha a ver com este sentimento que é envenenado. E a pessoa, a certa altura, começa a descrever e a viver aquilo tão intensamente, a dizer assim: os gajos estão a olhar para mim, os gajos não gostam de mim, querem-me envenenar. Eu disse: sim, avance. Enfim, agora estão a servir a sopa, pá, mas eu estou a trocar com o outro lado. E depois diz assim: está bem, agora o topo que eles me querem envenenar. E a certa altura ele começa assim a fazer este gesto. E eu digo assim: então, e esse gesto significa? Então não está a ver, é o meu cão que está aqui. E eu digo assim: meu Deus, ele está lá e está cá. Quer dizer, fala comigo como se fosse a realidade, como se eu estivesse lá. E diz: então não está a ver. Ele ficou zangado por não estar a perceber que estava a fazer festas ao seu cão mais querido. Eu disse: isto é o fim das instituições. Foi o que eu pensei na altura. O homem acaba por realmente morrer, porque já sabia o hábito que ele trocava o prato da sopa sempre do lado, não é? Então põe os 3 pratos com veneno e o homem morre e acaba por morrer. E nós, durante essa sessão, vamos então tratar aquele ser que faleceu, dando honras um funeral como devia de ser, portanto, apagar todas essas memórias. O que é certo é que ele deixou de ter esse delírio. Eu comecei a perceber então que se calhar nós nascemos já com algumas memórias. E aqui comecei a perceber que a psicologia transpessoal que mostrava-me que havia essa possibilidade, não só dos fenómenos paranormais, fazem parte, a psicologia transpessoal sempre os aceitou, e uma senhora dizia-me assim: doutor, dizem que eu sou paranormal, mas eu sou muito normal, o que é verdade. Portanto, as pessoas com fenómenos, com fenomenologia de tipo paranormal são muito normais, estão mais despertas, possivelmente, às vezes constitucionalmente, nasceram assim, já tinham uma avó, uma mãe, geralmente vem por linha maternal, este tipo de traços, curiosamente, e portanto tem essa capacidade mais facilitada do que outros. E sobretudo este tipo de memórias que eu via em pessoas que tinham fobias, medos de um animal, medo das alturas, medo de que alguém lhes fizesse mal, e nunca houve nada na sua vida que fizesse pensar onde estava a causa daquilo. E de novo, através deste método que eu escolhi para trabalhar, a hipnose clínica, iam para situações de um passado, que as pessoas viviam intensamente e percebiam de onde vinha a sua causalidade. E, claro, tratávamos naquele estado, porque era o que vinha, e eu não duvidava. Naquele momento, era aquilo que vinha, era aquela situação que eu tratava, que limpava, que, de certo modo, eu convencia pelas palavras que pertence ao passado, acabou, it's over, agora vamos ter uma outra vida, etc. E foi isso que me levou a aceitar aquilo que a psicologia transpessoal sempre falou que havia nas tradições espirituais, tanto do Oriente como do Ocidente. Só que esta espiritualidade, muitas vezes levada ou trazida do Oriente e do Ocidente, era uma espiritualidade mais elevada. Era uma espiritualidade onde se falava de atingir uma dimensão que transcendia aquilo que nós éramos, que era esta problemática da doença que as pessoas traziam. Era algo onde as pessoas queriam atingir uma via unitiva, algo que as fizesse retornar àquilo que sentiam interiormente
que eram dentro de si uma centelha, uma luzinha que vinha um pouquinho de um outro mundo espiritual e que também era uma luz lá dentro. Então eu comecei também a deixar ver se isto dá resultado nas minhas sessões terapêuticas, quando as pessoas diziam: Sr. doutor, eu gostava de perceber um mundo espiritual muito mais elevado. A certa altura comecei a ter pessoas que já não vinham contar a doença, gostavam de expandir a sua consciência, o autoconhecimento, de saber mais de si e desses mundos dos quais falavam a tradição cristã, dos místicos, falava a tradição do Oriente, búdica, do Nirvana, do Samadhi. E era possível levá-las lá. No meu consultório as pessoas tinham experiências de êxtase e ficavam com um sorriso e com lágrimas e eu pedia: pode escrever? Não há palavras. Só diziam: não há palavras. Eu ficava calado ali, à espera que, olha, quando terminar esse estado, diga. Ficavam 10, 15 minutos e hoje ainda tenho alguns pacientes: Sr. doutor, leve-me lá onde? Àquele sítio. Eu sei lá onde é que fica esse sítio. Mas que vão lá, vão. Digo: vai subindo, suba, mais alto, busca luz, mais alto. E ficam lá, ficam outra vez com aquele sorriso. E digo assim: mas isto é paranoia total, não é? Isto para dizer, portanto, que se calhar existe mesmo um outro mundo ligado ao espírito, ligado à espiritualidade. Porquê? Porque várias pessoas, isto passou a ser algo intersubjetivo. Não era apenas uma realidade de uma pessoa, de outra, não. Comecei a ter muitas pessoas a contar as mesmas coisas. Então, faz-me lembrar como uma metáfora: se eu tiver um cigarrinho em pé aqui e vai saindo um fuminho, ponho outro, 10, 15, a certa altura tenho uma nuvem densa e já não vejo nada através da nuvem. Mas se eu soprar também desaparece. Esta é a realidade. Se eu sopro também desaparece. Mas se eu não faço nada, aí fica uma nuvem densa. E esta é a realidade intersubjetiva. Portanto, que é uma realidade espiritual, se calhar não tangível, que quanto mais eu estudo, mais ela tenta passar despercebida. É como se ou estudas isso com um sentido de elevação para o teu bem e para o bem da humanidade, ou a gente não se deixa captar. Esta é a minha experiência dos estudos da parapsicologia, da paranormalidade. Quem estuda estas áreas, eu tenho um laboratório que foi subsidiado pelo Dr. Luís Portela, o Limite, em Lisboa, e quanto mais nós tentamos estudar, se não estamos com esta atitude de é bem para nós, porque gostamos daquilo que estamos a fazer, e bem para utilizar, por isso este laboratório se chama Limite, Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica, é que se não há intenção terapêutica o fenómeno vai-se embora. Diz: então, tu queres só saber? Não, tens que fazer experiência pessoal também. E aqui voltamos de novo, que o cientista, se não faz uma trajetória dele mesmo, de se transcender, de ele próprio ser o laboratório, de vivenciar no dia a dia, ser mais e melhor, então não vai conseguir demonstrar quase nada. Vai fazer correlatos de correlatos, isto correlaciona-se com aquilo, mas não há avanço verdadeiramente. Agora, se eu próprio tiver uma vontade de ser mais e melhor, e não só para ele, mas para um grupo grande, para um país, para uma comunidade, para um grupo de doentes, para uma instituição, simplesmente, por exemplo, então as coisas correm bem e os resultados aparecem. E isto, a psicologia transpessoal veio trazer-me este tipo de contributo que eu via que já estava presente nas filosofias orientais, nas filosofias ocidentais, mas que faltava essa dimensão de cada um de nós ser o laboratório. Portanto, experienciar, aliás, o Dr. Luís Portela falou nisso aqui, através de qualquer disciplina. Para uns é o yoga, ok? Eu pratico yoga há 7 ou 8 anos. Pode ser o passeio na natureza, simplesmente. Pode ser a tentativa de indução de sonhos lúcidos à noite, incubar um sonho pouco antes de adormecer e gostar de sonhar algo para se conhecer melhor, por exemplo. Meditação
mindfulness, e há bocado, com a doutora Marisa, vocês fizeram uma meditação mindfulness só dedicada à respiração, é curioso. Mindfulness quer dizer atenção plena, estar atento sobre aquilo. Então, estava atento só sobre a minha respiração, inspirar fundo, reter, expirar, só isso. Isso é uma meditaçãozinha, portanto, tão simples como isso. É esta vontade de nós fazermos algo por nós, para sermos mais e melhor. Foi esse o contributo que a psicologia transpessoal me trouxe para falar de espiritualidade no sentido lato. É uma espiritualidade naturalmente subjetiva, até pelo método que cada um vai usar. É uma espiritualidade livre. Isto é importante dizer que a espiritualidade, se não é livre, fixa-nos outra vez a um modelo qualquer. Eu acho que é importante termos uma espiritualidade livre, e aprendi isso há pouco tempo num retiro que eu fiz por necessidade interior. Enfim, vários episódios na minha vida pessoal e profissional, enfim, jubilei-me, isto tudo nos últimos 6 meses, a jubilação, o abandono da carreira universitária, da clínica privada, o acompanhamento da minha mãe durante meses, com situações graves, o falecimento dela há 2 meses. Estas situações todas me levaram a dizer assim, eu preciso estar comigo. Desliguei o telefone, fui fazer um retiro para o centro do país, e a certa altura, aquilo que eu percebi, o silêncio faz vir ao de cima a nossa alma. Portanto, falem com a alma, não é preciso mais nada, nem podem, eu diria assim, acho que não é necessário pensar numa divindade qualquer, com, sei lá, o triângulo e um olhito a olhar para nós, com uma representação de Deus de barbas brancas. Alma, falem com a alma. Simplesmente, o que é que a minha alma quer? Quer dizer, foi isso que eu aprendi, e isso é a espiritualidade mais pura. O que é que ela quer? O que é que ela quer para eu ser mais e melhor? Talvez também começar a gostar mais de mim, foi outra coisa que eu aprendi. Se calhar aprendi tanto, isso não se faz, tem cuidado, a humildade. A certa altura também era a humildade a mais. Outra coisa que eu aprendi, que vos posso também dizer que... eu li uma vez uma historieta pequenita que dizia assim, como é que tu queres ajudar as outras pessoas se tu não começas por te ajudar a ti mesmo? A seres bom para ti mesmo. E a historieta era assim, quando vamos de avião, vem aquela hospedeira de bordo e diz assim, então, leem as instruções. E tudo isso depois diz assim, e se as máscaras caírem por falta de oxigênio, ponha primeiro a sua máscara e só depois ponha na sua criança ou numa pessoa que esteja incapaz. E na paca grande descoberta. Quer dizer, eu tenho primeiro de pôr a máscara a mim, mas eu vivia numa de dádiva. A certa altura é o burnout, é o que nós vemos nos nossos médicos mais jovens, nas pessoas que se dedicam e que estão sempre disponíveis para atender o telefone. Não façam isso, não façam isso, é o meu conselho. Quer dizer, tenho um horário de expediente, está bem? Horário de expediente, mas depois um tempo para vós. Não estejam sempre nessa disponibilidade. A certa altura é o burnout e não conseguem. Primeiro têm que pôr a máscara. Agora vou pôr a criança, vou pôr a outra pessoa. Outra das coisas que eu aprendi também nesse retiro. É curioso que é preciso chegar quase a esta idade para aprender estas coisas. Que raio! É verdade, que coisa mais estranha. Digo assim, bolas, porquê que eu não aprendi isso mais cedo? Se calhar alguém tentou dizer, mas eu não estava para aí virado, não é? Portanto, neste momento estou-vos a dar este testemunho. Um outro aspecto também da espiritualidade, que também eu aprendi, e que foi aqui falado, é que nós, portanto, como já disse, não nascemos completamente limpos, não nascemos tábua rasa, como dizia o Locke. Nascemos com memórias, nós nascemos com memórias. Memórias de espécie, nem é preciso fazer mais nada, são memórias da nossa espécie, simplesmente, memórias da nossa espécie. Mas também foi falado pelo Dr. António Ribeiro, memórias que vêm da família, 1900 pessoas, se eu recuar 300 anos, tenho 1900 pessoas atrás de mim, portanto, há memórias com as quais nós nascemos.
Então, parece haver aqui, assim, algo que faz, digamos, alguma sustentação a esta teoria dos renascimentos sucessivos. Eu digo renascimentos sucessivos porque há aqui realmente uma pequena diferença entre uma vida que acaba e depois, há o espaço intervidas e depois outra, e essa vida continua. Na minha opinião, e esta é uma ideia mais ligada ao budismo tibetano, nós temos aquilo que reencarna, olha o que eu vou dizer a seguir, esta é de psiquiatra, o que reencarna são as nossas neuroses, coisas que não resolvemos nas outras vidas. E, portanto, é disso que nós vamos tratar. Quer dizer, quando vimos cá para tratar o chamado karma, numa linguagem mais védica, é exatamente isso. Vimos cá tratar de resolver as nossas neuroses. Porquê é que nós somos assim? Porquê é que nós somos assados? Porquê é que temos estes conflitos? E geralmente os conflitos grandes são na família, é aquilo que eu tenho visto. É como se os nossos maiores inimigos nascessem na família para resolver questões neuróticas que vieram de outros tempos. Portanto, era esta mensagem que eu vos queria dizer e acabar com uma frase de Maslow que diz assim: não adoecemos só por conflitos ou bactérias, mas também por reprimir a alma na sua manifestação que ela tem de melhor. Obrigado.